paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. E no programa EBD em Ação, você tem a oportunidade de aprender mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Estamos neste momento dando início a mais um programa. E se você ainda não é inscrito no nosso canal Bíblia em Foco, vai lá, se inscreve, compartilha para os seus amigos, familiares, nos grupos sociais, do WhatsApp, nas redes, para que você seja abençoado, não somente você, mas também toda a sua família. O nosso programa é 100% gratuito, de forma humilde, sem muita tecnologia, mas direto de Deus para o seu coração, assim como o slogan da EBD em Ação informa para você. Estamos diante de mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical e o nosso objetivo é esse, é apresentar para você a nossa lição do nosso trimestre atual. Já estamos no terceiro trimestre da nossa EBD, com o título A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia? Você que ainda não faz parte da Escola Dominical, corre que ainda dá tempo. Estamos apenas na terceira aula desta lição maravilhosa. A aula de hoje, meu querido e querida que está nos acompanhando, é a lição de número 3. Você vai estar aprendendo ela no dia 16 de julho, neste domingo já. O tema, o perigo do ensino progressista. É um tema muito atual, muito relevante para os nossos dias de hoje. Você que é professor da Escola Dominical, você que é aluno da Escola Dominical, o nosso propósito na nossa programação de hoje é apresentar para você o que você vai ver na aula da Escola Dominical, já para te dar um gás, já para te dar um apoio e um auxílio, subsídio bíblico para você estar preparado para a aula que vem aí, tá certo? Vamos lá. A aula de hoje nós vamos aprender sobre o que é o perigo do ensino progressista e o textuário da nossa lição está na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo de número 1, que diz: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. A verdade prática, os ensinos progressistas buscam desconstruir a fé cristã por dentro e afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico, tornando-as meras militantes de coisas sociais. Deu para perceber o que é que nós vamos aprender no dia de hoje? A aula de hoje vai ser bem rápida, bem objetiva, mas nós vamos estar aprendendo um assunto muito importante. A leitura bíblica em classe está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao versículo de número 9. Acompanhe na sua Bíblia, abra a Bíblia, leia durante a semana, pois vai estar sendo uma bênção de Deus para a sua vida. Muito bem, aula de número 3, o perigo do ensino progressista. Será que você já não se deparou por aí com ensinos que desmerecem, diminuem, desvalorizam, ou tiram valor da Bíblia Sagrada? Será que você já não escutou por aí alguém dizendo que não precisa ir à igreja? Será que você já não ouviu alguém dizendo que eu sou crente do meu jeito, Jesus me aceita do jeito que eu sou? Não preciso ler a Bíblia, não preciso cantar louvores, não preciso dobrar meu joelho para orar. Isso tudo são rudimentos, são costumes. Muito bem, mas devemos ter cuidado com os ensinos progressistas. Esses ensinos relativizam a fé, relativizam a palavra de Deus e tiram o devido valor que tem as doutrinas bíblicas e a questão do pecado. No ensino progressista, o pecado é relativo, depende do modo que se vê, depende do modo que se enxerga as coisas. Talvez, para mim, pode ser pecado, para você, talvez não seja. E a Bíblia não ensina desse jeito. A Bíblia nos mostra que pecado é pecado e faz separação entre o homem e Deus. Nós vamos ver na lição de hoje, já no nosso primeiro ponto, alguns temas importantes. O primeiro ponto da nossa lição vai falar sobre a descaracterização do cristianismo. A questão do cristianismo é algo muito sério, porque ao longo dos anos, nossa fé em Cristo Jesus se consolidou. Ela veio cada vez mais forte e alcança muitas pessoas. O nosso país, temos muitos cristãos, por que não dizer também, no meio de tudo isso, uma grande massa de evangélicos que está cada vez mais crescentes no Brasil. Isso é uma bênção, mas ao mesmo tempo é preocupante. Por quê? Assim como crescem os evangélicos no nosso país, também crescem as doutrinas progressistas. E muitos desses evangélicos, dessas igrejas evangélicas que crescem no Brasil, no nosso país, também estão crescendo devido a essas doutrinas pseudo-cristãs, doutrinas com agendas progressistas. Nós vamos aprender já já o que é essa palavra progressista, uma palavra tão bonita, que fala do progresso, que fala, de progredir, mas tem um perigo aí. Muito bem. O primeiro ponto fala sobre a descaracterização do cristianismo e temos alguns subtópicos ou subpontos que nós vamos estar abordando. Já de cara você vai ver
que esta palavra, descaracterização, ela fala sobre tirar a característica, tirar a aparência, tirar a identidade, tirar a essência. É um dos temas do movimento progressista, tirar a identidade cristã do ser humano. Para muitos progressistas que têm agendas estas que pregam com um olhar maldoso para a Bíblia, para a fé cristã, eles tentam tirar a identidade do povo de Deus. Há muitos anos atrás, você sabia quem era crente e quem não era, pelo jeito de andar, pelo jeito de vestir, pela forma como falar. Hoje parece que as coisas já não estão muito bem assim, já não se sabe mais quem é e quem não é. Isso é uma das ações progressistas da humanidade que estão causando a igualdade das pessoas, fazendo com que elas fiquem parecidas. E cada vez mais o ser humano não se pareça com Jesus. A descaracterização do cristianismo é uma das metas do movimento progressista. Fazer com que o cristianismo não seja diferente, não seja sal da terra, não seja luz do mundo e se pareça cada vez mais como amigo do mundo, como parceiro, como camarada, como comparsa, como aquela pessoa que não causa mal a ninguém, que não incomoda ninguém. Muito pelo contrário, Jesus nos ensinou que nós temos que ser diferentes, nós não temos que ter amizade com o mundo. A Bíblia diz que aquele que faz amizade com o mundo se constitui inimigo de Deus. Aquele que ama mais ao mundo do que a Deus, ele não tem parte com o Senhor. Está lá na primeira carta do apóstolo João. A deterioração moral, esse tema, esse assunto na lição, vai falar sobre uma das coisas importantes, né, que a nossa igreja, ela luta para ter. A moral, a sua conduta, a sua ética, a sua característica de olhar o correto e defender aquilo que está na palavra de Deus para que nós possamos ser identificados como o povo de Deus. O povo que não se dobra, o povo que não se curva diante das coisas deste mundo. Mas a agenda progressista está fazendo com que esses valores, esses princípios não sejam tão relevantes diante da sociedade. Temas como casamento, temas como virgindade, temas como se preservar, né, estão sendo cada vez mais obsoletos no ensino doméstico, no ensino nas escolas, até mesmo dentro das igrejas. Tem pessoas aí dizendo que tem que perder ligeiro para poder estar dentro da comunidade, dentro dos amigos. Pureza, isso aí não significa nada. Para Deus significa o que está no seu coração. Você já ouviu falar sobre isso? Sobre esta frase tão comum nos nossos dias atuais? Mas isso é um perigo. E a Bíblia não nos ensina a agir dessa forma. O que Deus nos deu, lute, mantenha, brigue para manter salvo das impurezas deste mundo. A Bíblia diz, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A erosão da ortodoxia. É importante saber o que é isso aqui. Ortodoxia é aquilo que nós temos como correto, é imutável e nós seguimos e defendemos. A doutrina da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a nossa ortodoxia. A conduta do cristão, assim como nasceu a nossa igreja evangélica Assembleia de Deus, ela nasceu de uma forma e ela tem defendido os seus princípios, tem defendido os seus costumes, tem defendido a sua fé. E isso para nós é a nossa ortodoxia. É aquilo que está na palavra de Deus, aquilo que a Bíblia diz não, nós defendemos como não. Mas tem pessoas por aí dizendo que é talvez, que pode ser que seja sim. Depende do modo que a gente enxerga as coisas, depende do prisma que a gente vê as coisas. Não é tão somente, não é ferro e fogo, né? Umas palavras essas que corrompem, corroem e causam erosão na ortodoxia. Existem lugares por aí que já não se louvam mais a Bíblia, a harpa cristã. Existem cultos aí que já não fazem mais oração de joelho. Existem lugares por aí que ninguém mais carrega a Bíblia para ir para a igreja. Eu não estou falando de costume, eu estou falando da identidade do cristão. Terceiro ponto, a corrupção da fé. Aqui já entrou no âmbito espiritual. Nós estamos falando de fé, da confiança, da certeza, da credibilidade que damos para Deus, da nossa fidelidade ao Senhor, mas o sistema progressista, ele tende a trazer essa corrupção, manchar a imagem da igreja. Infelizmente, nós temos no nosso meio pessoas que se dizem cristãos e não são. É o que a igreja lá de Filadélfia passava por esse impasse, por esta dificuldade. O Senhor Jesus dizia para eles, eu sei que entre vós há muitos que se dizem judeus e não são, mas que pertencem à sinagoga de Satanás. Nos nossos dias também existem esses que se dizem pastores e não são pastores. Vivem por aí andando de jatinho, de carro importado, caríssimo, mansões luxuosas, enquanto seus membros passam necessidade, enquanto suas ovelhas morrem, muitas vezes sem uma doutrina saudável da fé cristã, sem uma cesta básica, sem uma ajuda social.
nós estamos vendo cada vez mais a corrupção entrando nas nossas igrejas. Sistemas e mais sistemas construídos pelo homem, mas que não crescem na fé a igreja, que não fazem a igreja progredir na graça. Muito pelo contrário, causam escândalos e mais escândalos de corrupção. E a fé da igreja vai ruindo. Se o cristão não tiver a sua fé pautada na palavra de Deus, em Jesus, cada vez mais nós vamos ver uma igreja omissa ao sistema progressista. O sistema progressista, para quem não sabe, quem está chegando agora, é o tema da nossa lição de hoje, da nossa lição da Escola Bíblica Dominical, falando sobre os perigos do ensino progressista. A palavra esta que é uma palavra que faz parte da agenda de pessoas que são inimigas da igreja. Esses dias, no ano passado, no ano de 2022, logo já no finalzinho, nós tivemos pessoas que fizeram lives por conta das campanhas eleitorais. E uma dessas pessoas da agenda mais pautada para o lado capitalista, socialista, pessoal que não tem muita afinidade com a igreja, eles gravaram um vídeo que dizia, era uma mulher, que ela dizia que a nossa missão, a missão deles, dos progressistas, dos comunistas, né, era entrar nas igrejas. Eles precisavam ensinar esses ensinos progressistas para as crianças. E aonde chegar? Como fazer? E ela deu o exemplo, ela deu a receita. Na escola dominical. Entrando na escola dominical, onde tem muitos voluntários, onde tem pessoas que entram para ajudar nas crianças, para ensinar as crianças, para ensinar os jovens, os adolescentes. E ela dizia, vamos entrar nas escolas dominicais, vamos ensinar isso para as crianças. Daqui a 10 anos, sem a fé em Cristo Jesus, totalmente corrupta na fé em Deus. Você já viu que perigo? Eles estão tentando entrar nas igrejas? Não, eles já entraram nas nossas igrejas. E já existem muitas igrejas que já não falam mais de Deus, que já não falam mais da justiça de Deus, que já não falam mais do céu, que já não falam mais da salvação, que já não falam mais da luta da carne contra o espírito e do esforço que o cristão deve fazer para chegar no céu. Isso não se fala mais. É muito receba a vitória. É muita toma a bênção, recebe bênção, toma carro, toma casa, toma isso, recebe aquilo. É uma agenda muito progressista. É muitas bênçãos, muita coisa boa, mas esquecem do dono da bênção, daquele que concede as vitórias. Para eles, não existe lugar mais para Deus nas igrejas. Segundo ponto da nossa lição. As teorias progressistas. Agora sim, nós vamos aprender quais são as ideias deles. A primeira delas, a desconstrução da Bíblia. É o que eles tentam fazer. Eles tentam desconstruir a Bíblia. Para eles, a Bíblia é um livro ultrapassado, que precisa ser moldado para os nossos dias atuais. Já existem pessoas por aí dizendo que a Bíblia ela é um livro machista, homofóbico, misógino, sexista. É um livro que promove a morte, promove a destruição. Existem pessoas que estão tentando lutar para tirar a Bíblia, né, de muitos lugares. Já conseguiram tirar a Bíblia das escolas, estão tentando tirar a Bíblia dos congressos, do meio político, das faculdades, já conseguiram. E agora estão tentando tirar a Bíblia das igrejas. Você já imaginou? Essa é a meta progressista para os nossos dias atuais. Ler a Bíblia. Quem lê a Bíblia? Quem lê a Bíblia nos dias de hoje? Existem muitos cristãos que nem a Bíblia mais lê, que nem nela pegam muito pouco para ir para a igreja. Existem aqueles que nem levam mais a Bíblia para a igreja, porque já virou moda levar a Bíblia num aparelho de celular, num tablet, né? Então, para eles, cada vez mais a Bíblia está distante do ser humano. Segundo subponto, o teísmo aberto. Isso aqui é perigoso. O que é isso? É nós olharmos na visão progressista, eles querem que a ideia de Deus seja uma ideia aberta. Você já ouviu falar sobre o sincretismo religioso? É a ideia de que todas as religiões levam a Deus. Todos os caminhos religiosos vão nos levar para Deus. Isso é um perigo, porque a Bíblia diz em João capítulo 14, versículo 6, que só Jesus, somente ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus não disse todos os caminhos levam ao Pai. Ele disse ninguém vai ao Pai senão por mim. Que hoje ainda continua sendo e sempre será o único caminho da salvação. Então o teísmo aberto prega a liberalidade de você fazer o que você quiser, de você adotar qualquer tipo de crença, de qualquer costume, de abrir sua mente, de amar, que é o que mais importa, porém fazer com que Deus seja aquele Deus limitado, aquele Deus que não está preso nas Escrituras Sagradas, aquele Deus que não olha para o teu pecado.
É aquele Deus que não se importa com o que você faz, que não se importa com o que você pratica, fala, pensa, age. Não se importa para onde você está indo. Para eles, Deus, ele é omisso e submisso às suas escolhas. Deus te ama tanto que ele deixa você praticar o que você quiser, fazer o que você quiser, porque ele te ama demais. Parece que a gente está vivendo aí uma inversão de valores. É isso que o tema progressista também prega dentro das famílias, para que os pais, as mães, sejam amiguinhos dos filhos, não sejam mais aquele pai exemplar que prega justiça, que prega moral, respeito dentro do lar, que não seja aquela mãe que educa, que orienta, que tem postura, que tem autoridade dentro do lar. Muito pelo contrário, os pais agora são meros cuidadores de seus filhos, não podem falar alto, não podem gritar. Por quê? Tem aí as autoridades que podem entrar com algumas ações disciplinares contra os pais. Então, Deus é a mesma coisa. No teísmo aberto, eles acreditam que Deus é esse seu amiguinho, é esse seu cuidador apenas, que está limitado, que deixa você escolher o que você quiser, que deixa você fazer o que você quiser, porque Ele te ama tanto que, de uma forma, Ele vai dar um jeito para te resgatar, para te salvar. Você já está garantido. Isso é um perigo. Cuidado. Leia a Bíblia, leia a palavra de Deus. A Bíblia diz, quem é santo, santifique-se mais. Quem está em pé, cuide-se para que não caia. A Bíblia diz, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. O Senhor Jesus diz, o céu é tomado à força. É uma luta constante, é uma guerra travada. Eu não posso fazer o que quero, porque Paulo mesmo nas suas palavras, na Bíblia Sagrada diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convém que eu faça. Terceiro subponto, a teologia da demitologização. Eita, nome complicado, mas é isso mesmo que você está vendo. Essa questão da demitologização é uma questão de tirar da Bíblia algumas coisas que eles consideram mito, lenda, histórias fictícias. Aquela questão dos milagres, das curas de Jesus, a questão do mar vermelho, a questão das pragas, a questão do poder de Deus. Eles pregam e ensinam que são mitos, que são lendas. Na Bíblia você só vai tirar somente a questão do amor ao próximo, do amar o seu próximo do jeito que ele é, aplicar a diversidade, que é o que mais importa. Mas nós podemos observar na Bíblia Sagrada que isso é um perigo para nós. Nós sabemos que Deus é real, que o céu é real, que o inferno também existe. E é o destino de muitos desses progressistas que pregam que Jesus não operou milagre, que Jesus não morreu e não ressuscitou, que Jesus foi apenas um homem que viveu nessa terra, mas que não é Deus. Cuidado, não seja compactuante com essas doutrinas que mistificam, que causam a palavra de Deus, que transformam a palavra de Deus em um mito. Muito bem, vamos lá. Para terminar a nossa aula de hoje, refutando os ensinos progressistas. Como refutar? Como combater essa ideia progressista? Primeiro, reafirmando a autoridade bíblica, combatendo essas ideias progressistas com a palavra de Deus. A Bíblia é a arma do cristão. Somente ela é onde nós vamos encontrar nela ajuda, força, auxílio e a palavra certa para combater as ideias dos ensinos progressistas. É você crer na Bíblia, é você defender a Bíblia, é você viver a Bíblia. Existe uma frase, não sei se eu me lembro ainda, mas vou tentar falar para vocês. Existe uma frase que diz, leia a Bíblia para ser sábio, pratique a Bíblia para ser santo e viva a Bíblia para ser sábio. Então, a Bíblia Sagrada, ela precisa ser reafirmada. Segundo, ensinando as autoridades, as doutrinas bíblicas. Eu preciso ensinar, repassar, compartilhar aquilo que está na palavra de Deus. Quando Deus tirou o povo do Egito e trouxe para a terra prometida, ele disse para o povo de Deus, o povo hebreu, ele disse, passe isso para as outras gerações, passe para os seus filhos, conte aos filhos e aos filhos e aos filhos dos vossos filhos, para que eles possam saber, conhecer que eu, o Senhor, vos tirei com mão forte do Egito, derramei pragas sobre o povo do Egito e livrei vocês do jugo da escravidão. Passem isso, compartilhem isso para os seus filhos. E o povo de Israel fez isso, compartilhou, contou para os seus filhos e eles ficaram sabendo da grandeza de Deus. Nós também precisamos ensinar as doutrinas bíblicas para as nossas gerações, para os nossos filhos, para as crianças da igreja. É por isso que é tão importante a escola dominical. Terceiro e último ponto, enfatizando a santificação. Pregue a santificação. Defenda a santificação. Viva a santificação, sem a qual, segundo a palavra de Deus nos diz, sem a qual ninguém verá o Senhor.
viva, pregue e ensine a palavra de Deus, a sua autoridade e a santificação. Sem essas três armas, sem esses três princípios, nós não vamos vencer as ideias progressistas. Amém, meus irmãos? Então que Deus abençoe a cada um de vocês. Está aqui mais um tema, mais um rápido resumo do que está por vir aí nesta aula maravilhosa da nossa Escola Bíblica Dominical. E você que vai estar neste domingo lá na sua classe, tanto dos irmãos, das irmãs ou classe única, mas estudando este tema, esteja já preparado. Esta aula foi uma ajuda para você já poder estar com aquela visão, já ir quente, já ir, né, com uma visão, um assunto para pegar o professor lá e comentar com ele, ajudá-lo nesse tema tão importante que é a palavra de Deus, que é a luta contra esses ensinos progressistas. Você está aí aprendendo comigo mais um assunto da lição do terceiro trimestre, da lição de adultos, a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Eu te aguardo na próxima aula, onde nós vamos estudar a lição de número 4, quando a criatura vale mais que o Criador. É um tema também muito polêmico, muito importante, mas que também faz parte dessa ideia progressista aí, que coloca o homem acima de Deus, coloca o homem num lugar mais valioso, mais de destaque do que o Criador. Parece que eu estou vendo a mesma ideia que o diabo teve lá quando se rebeliou contra Deus, né? Isso parece que está querendo se repetir novamente. Mas nós vamos deixar para a próxima aula, estudando aí na próxima semana. Que Deus abençoe. Então você esteve conosco no programa EBD em Ação. Para nós foi uma alegria ter o carinho da sua participação, ter você aí conosco. Peço mais uma vez, curta, compartilha e se inscreve lá no canal Bíblia em Foco. Nós estaremos lá para ajudar você, sempre com subsídios do programa EBD em Ação. Sempre uma aula abençoada para a sua edificação, direto de Deus para o seu coração. Eu sou o pastor Leandro Lira e estive com você trazendo mais um assunto da Escola Bíblica Dominical e te aguardo na próxima aula, se Deus quiser, em nome de Jesus. A paz do Senhor.